Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso RM Talks e hoje a gente vai falar daquilo que todo mundo gosta, né? Aprender a ganhar dinheiro. Não, calma que a gente não vai ficar aqui dando dicas de investimento, nada, mas a gente vai falar de um tema que é muito caro para nós e tenho certeza que você tem muita dúvida, eu tenho muitas dúvidas e por isso eu chamei uma pessoa especialista, empreendedora serial, fundadora de 4 startups, mais um hub e uma série de histórias fantásticas de inovação. Loriane, seja muito bem-vinda, tá? Agradeço enormemente esse carinho com a gente. Poder contar um pouquinho da sua experiência. Eu já começo perguntando assim, você se apresenta e já me diga como que você e por que você foi para o empreendedorismo. Foi aquela oportunidade, foi necessidade, foi... E empreender pode ser por várias áreas, né? E você escolheu tecnologia. Sim. Por quê? Por paixão, eu digo que nem foi por necessidade, porque eu ganhava muito mais dinheiro antes de fazer a transição, né? Agora consegui me consolidar, mas no início de qualquer transição de carreira é sempre muito difícil. Mas por que eu decidi isso? Porque eu percebi que eu precisava de algo mais, de algo que me fizesse sentir que o trabalho não era só trabalho, e sim um hobby. Então, eu sempre quis isso para minha vida. Eu tive isso quando eu fiz a transição de engenharia para o marketing, né? Mas percebi que o marketing ainda não era aquilo que me empolgaria todos os dias, a ponto de virar à noite trabalhando e sentir que aquilo era extremamente prazeroso. Mas desde quando eu entrei em tecnologia, que foi no finalzinho de 2019, eu senti que era o meu mundo. De lá pra cá, não teve um único dia que eu me senti cansada, que eu senti, opa, estou no caminho errado. Não, todos os dias eu acordo cedo e falo, tô no caminho certo. Que legal, mas assim, você tem uma história, você não começou, né? Bom, assim, pra quem não te conhece, né? Ou pra quem já conhece um pouco sua história, mas não sabe a jornada, né? Não sabe tudo que você... todo o caminho que você trilhou até chegar hoje nessa situação de ter 4 startups, estar liderando um baita de um hub de inovação que é a Celerium. E eu queria que você contasse, assim, essas dificuldades, esse caminho, assim, porque tá tudo bem, do marketing, a gente fala, do marketing natural, que quer vender, quer empreender, mas não é bem assim. Não é bem assim, vamos lá. Bom, eu digo que tudo começou lá no interior de 3 mil habitantes, chamado Cocalinho. Eu fui morar lá com 3 anos de idade e eu nunca gostei, de cidade interior. Me senti extremamente entediada, não tinha nada para eu fazer, todo tipo de tecnologia que eu queria não tinha lá. A internet era ruim quando foi levada a internet para lá, que foi bem tardio, né? Comparado com as outras regiões. E eu lembro que eu olhava para aquela cidade e falava, cara, eu preciso sair daqui urgente. Eu não aguento, eu preciso sair daqui. Então, eu fiz um planejamento de o quê? Vou passar na universidade antes dos 16. Aliás, vou passar na universidade antes dos 18. Que isso vai ser minha desculpa para sair da cidade. E assim foi. Passei com 16, engenharia civil na UFMT. Aí veio a notícia, minha mãe não queria assinar minha emancipação e não queria entrar com pedido para mim, enfim, conseguir estudar. Eu tinha passado numa cidade chamada Barra do Garças, que é considerada uma cidade mediana, né? Mas para mim já era bem melhor do que ali onde eu estava. Já tinha internet, pelo menos? Já tinha internet, tinha novidade, tinha mais de 3 opções de comida, enfim. E aí eu passei, minha mãe não quis. E aí eu falei, cara, agora eu vou ter que esperar mais 2 anos aqui. Estudar pra caramba, porque com 18, minha mãe, querendo ou não, eu vou sair daqui. E aí, inteirou 18, minha mãe não quis, mas eu falei, não, agora eu vou, não tem como não. Então, peguei, saí com a cara e coragem. Eu lembro que eu arrumei um emprego num supermercado. Trabalhei durante 8 meses, todos os dias, de segunda a domingo. Aliás, de segunda a segunda, trabalhei lá, consegui juntar o dinheiro. Não gastava com nada, só juntava. Na hora que eu olhei, falei, agora eu tenho um saldo ali que dá pra mim ir pra Goiânia, ficar pelo menos 3 meses até conseguir um emprego. E você tava em Barra do Garças aí? Não, Cocalinho. Cocalinho, eu saí tipo... isso eu só passei na UFMT de Barra do Garças. Mas então, que sua mãe não deixou você ir. Aí eu continuei lá. Aí eu continuei lá, sim. Porque eu era menor de idade, não era doida pra sair. Opa, vou me aventurar aí e tal. E aí, continuei lá, 18 anos. Aí eu continuei fazendo Enem, melhorando minhas notas. Eu falei, eu quero engenharia civil. E aí, eu lembro que eu consegui esse emprego, consegui juntar o dinheiro. E aí, virei, né, pra dona do supermercado. Eu falei, olha, meu objetivo aqui, eu tô entrando aqui... Mas é sair daqui 8 meses, 1 ano pra ir pra Goiânia. Eu lembro que quando eu falei pra ela que eu ia pedir demissão, ela virou pra mim e falou bem assim, não, vou fazer o seguinte, vamos organizar todo o seu seguro-desemprego pra você ter uma estabilidade lá em Goiânia. E assim foi feito, né? E aí eu lembro que ela ainda fez uma proposta pra mim ganhar muito mais, pra mim assumir lá como gerência. E isso, o quê? Comecei lá com 17 anos...
Na época eu tava com 18 e ela olhou pro potencial. Eu falei, se ela enxergou potencial em Goiânia, eu vou arrebentar. Mas enfim, inteirou 8 meses, pedi demissão, peguei o dinheiro, vim pra Goiânia. Continuei estudando, porque eu saí de lá, se eu não me engano, era outubro. Então, eu ia começar a universidade em janeiro. E aí, eu lembro que eu não tinha conseguido a nota suficiente para estudar na UFG aqui. Mas eu falei, vou tentar prestar vestibular em outras universidades para ver se eu consigo uma bolsa. E eu consegui 75% na Estácio. E aí, fui para Estácio, comecei a estudar lá. Estudei 1 ano, não gostei. Fui para PUC, 50% de bolsa. E aí, minha rotina todos os dias era ir pro trabalho de manhã. Pegava ônibus, tipo, 6 horas da manhã. Isso morando sozinha aqui. Trabalhava, saía do trabalho, ia pra faculdade. Saía, ia pra casa, chegava em casa 11 horas, meia-noite. E repetia esse ciclo todos os dias. E aí, eu lembro que nisso, estudando engenharia, apaixonada por engenharia, mas na verdade não era engenharia, era matemática. Eu sempre gostei muito de matemática. Eu passei 3 vezes na Olimpíada de Matemática. Fui uma das 1000 melhores do Brasil em 2000 e... Não lembro direito, mas eu tinha 15 anos. Então, assim, sempre fui apaixonada por matemática. Mas engenharia eu percebi que, não é isso ainda que eu quero. Eu sempre fui uma pessoa extremamente desinquieta, curiosa, que gostava sempre de novidades na minha vida, sempre. Então, cursando engenharia, eu olhei e falei, lá no segundo período e meio... no 2 anos e meio... No quinto período de engenharia, fazendo cálculo 2. Eu lembro que eu... Não consigo chegar nem no básico do 1, assim, percentual, e olha lá. Mas olha, pra mim era extremamente fácil, você acredita? Era tranquilo. Tanto que quando eu comecei a universidade, a primeira coisa que eu fui... como que eu posso ganhar dinheiro com a universidade? Eu ganhava dinheiro fazendo trabalhos para as outras pessoas. E além disso, eu fui fazer AutoCAD. Que eu olhei e falei, cara, eu posso ser projetista, então vou fazer AutoCAD aqui. Então eu ganhava ali uns R$500 em cada projeto, fazia projeto a rodo, isso estudando e trabalhando. Então, fazendo projeto, ganha dinheiro. Olha que legal. Então, eu tô fazendo um link aqui, uma conversa que a gente já teve, né, assim, do UX, né? Olha, isso. O projetista, o AutoCAD até te ajuda a ter essa visão também. É verdade, assim, eu não tinha linkado. Assim, não mas que é ele verdade. seja pro usuário, mas você tá montando estrutura. Mas é verdade, porque o que acontece? Quando eu comecei a projetar... eu via os professores que eu fiz aula, eles ensinavam eu a projetar do zero. E, por exemplo, eu olhava e falava, cara, se eu for toda vez ter que construir aqui toda essa estrutura do zero, isso gasta muito tempo. Então, eu ficava constantemente pesquisando na internet, projetos prontos para me pegar, copiar a estrutura e conseguir otimizar tempo. Então, no início eu gastava ali 2 dias para fazer um projeto, depois eu tava gastando 1 dia, depois eu cheguei a ponto de conseguir construir o projeto em 2 horas, porque eu tinha praticamente toda a estrutura pronta. Então, você criou o processo, né? Isso, justamente isso. Então, eu ficava constantemente, como que eu posso fazer mais rápido? Como que eu posso fazer, por exemplo, trabalho da universidade. Eu comecei a deixar a estrutura, seguindo as normas da ABNT, tipo, deixava a estrutura salva, e aí eu dava um Ctrl+C, Ctrl+V ali, copiando para conseguir entregar mais rápido. Então, na universidade eu já fazia isso. E aí eu lembro que lá no 5º período, eu olhei e falei, não é isso que eu quero. Eu não quero ficar mais 2 anos e meio aqui na universidade, terminar e no final talvez nem assumir como engenheira. Porque eu comecei a perguntar aos professores quanto que eles ganhavam. E aí eu via eu ganho 30 mil. Eu falei, você é considerado bem-sucedido? Ele falou, sou. Falei, você tem quanto tempo aí? Ele tinha 20 anos, ele demorou 20 anos de carreira para começar a ganhar 30 mil reais. Eu olhei e falei, cara, eu não quero ficar 20 anos para começar a ganhar 30 mil. Então, eu calculei a projeção disso até, atingir um valor que eu achava interessante. Eu falei, eu quero ser bilionária. Com essa projeção de crescimento dentro de engenharia civil, eu não vou ser bilionária. Eu via potencial se eu fosse empreender com engenharia, eu via potencial de chegar nisso. Mas eu falei, mas aí eu não preciso terminar engenharia civil. Eu preciso adquirir conhecimento de empreendedorismo e trazer um engenheiro para trabalhar comigo. Então, justamente, porque você não vai fazer o projeto. Isso. Então, assim, aí eu tranquei engenharia civil. Até então, tranquei por um breve período, né? Minha mãe ficou extremamente chateada. Mas fui lá, tranquei. E aí, falei, o que eu vou fazer agora? E nisso, eu estava trabalhando com uma empresa de pesquisa eleitoral. No início, eu trabalhava como pesquisadora de campo, andava assim na rua fazendo pesquisa, aquele povo chato que bate na porta, fala, quer responder uma pesquisa, tal. Trabalhei durante 1 semana, subi de cargo para secretária, depois subi de cargo para vendedora de pesquisa, subi de cargo para divulgar todos os congressos que ele estava fazendo, rodei o Triângulo Mineiro inteiro.
vendendo pesquisa, conversando... Eu sou de Uberaba, de Minas Gerais. Conheci, eu fiquei 27 dias de carro, só eu motorista, rodando o Triângulo Mineiro, vendendo pesquisa. E eu vendi pesquisa demais da conta. E era demais. O quê? Pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral. Pra prever qual que é o candidato. Ah, sim, vendia para os candidatos lá. Isso. Só que nisso eu olhei e falei, cara, isso daqui é pra ganhar dinheiro, tá ganhando muito bem. Tipo, tinha mês que eu tirava 5 mil reais pra uma pessoa sem formação, que, tipo, tinha vindo do interior. Quantos anos atrás, né? Então, já 2015, 2016, por aí. Baita salário. Então, assim, eu tava ganhando muito bem, muito bem. Só que eu olhei e falei, eu quero mais. Eu quero mais, eu tenho que escolher uma profissão. E aí, nisso, eu comecei a fazer curso de marketing, tipo, de curta duração. Eu lembro que eu fiz todos os cursos da Rock Content, não sei se vocês já ouviram falar. Sei qual que é. Então, fiz muito curso lá. Nesse processo, o dono da empresa que eu tava trabalhando decidiu montar um jornal eleitoral ao entorno de Brasília. Esse jornal era divulgado lá em torno de mais ou menos umas 10 cidades ali. E aí, eu lembro que minha curiosidade, eu comecei a olhar o que as jornalistas faziam. E eu descobri que elas como que elas criavam a estrutura dos textos jornalísticos que elas levavam ali pro jornal. E aí eu olhei e falei, cara, elas estão trazendo uma história meio chata. Eu acho que eu poderia trazer uma história mais empolgante, a história do dia a dia ali das pessoas, as pessoas que fazem realmente acontecer. Aí nisso eu olhei e falei, como que eu vou conseguir essas histórias? Na época o Facebook estava em alta. Eu olhei e falei, vou fazer live no Facebook. E aí criei várias contas direcionadas para cada uma das cidades que tinham lá e comecei a fazer live todos os dias, com uma semana. Tipo, teve perfil lá que tinha mais de 100 mil seguidores. E live você contava assim, história diferente da pesquisa. Não, eu começava a fazer live, eu falava, me apresentava, falava do jornal, falava, olha, você aí que tem uma história bacana, que você sente a necessidade de divulgar, de propagar o seu projeto. Que legal. Você foi pegar, assim, com a população, histórias para você colocar no jornal. Não tinha nada a ver necessariamente com eleição. Não. O jornal, inicialmente, o objetivo dele era o quê? A estratégia. Era começar a divulgar as coisas que os políticos estavam fazendo para que os políticos quisessem pagar para divulgar as coisas boas deles. Então, inicialmente, eles coletavam as notícias ao redor dos políticos. Mas aí aquela coisa que você viu assim, chato pra caramba. Aí eu olhei e falei, cara, quem vai pegar a notícia e ler isso? Agora, se eu coloco a pessoa da ponta, aquela pessoa que está ali fazendo um projeto social, que está ajudando a sociedade, para ela contar a história dela, todos os amigos dela vão querer ler essa notícia. Quando é fé, esse jornal vai estar na boca de todo mundo. Isso foi que ano? Isso foi em 2016. Olha só, porque assim, se a gente pegar os jornais hoje, né, assim, tem muitos que eles foram para buscar as matérias nas redes sociais justamente para trazer o engajamento do pessoal para assistir, né? Você estava fazendo isso lá atrás com um jornal. Sim, não, naquela época o Instagram não era tão assim, não. Tipo, o Facebook até o povo... eu quero falar do problema da rua, da rua tal, porque aí eu vou aparecer e eles vão resolver o problema. Então, hoje o jornal... aconteceu, fulano falou isso na internet, aí isso já é pauta para a matéria do dia, do Bom Dia não sei o quê, do Jornal da Hora do Almoço. E não é mais aquela coisa assim, vamos dizer, a gente que é do editorial que a gente vai decidir o que é. E até eu tenho uma, assim, não é nem crítica, né? Assim, você tem uns problemas de também ficar só se pautando pelo que tá na rede social, mas é interessante, você tem que ouvir também o que a pessoa quer, né? E não só definir, falar, peraí, o que vocês estão querendo que a gente fala? Que legal. Eu vou falar uma coisa pra você, se naquela época existisse o Instagram Collab, eu tinha viralizado aquele jornal, porque imagina só se eu pegasse cada uma daquelas matérias e fizesse collab com cada uma daquelas pessoas que estavam contando história. Aquele jornal tinha viralizado, só que naquela época não tinha tanto, assim, a mídia social não tinha essa tanta tecnologia que tem hoje, que facilita a gente a viralizar qualquer coisa. Então, eu lembro que naquele período, aí eu comecei a fazer isso, eu falo que nem foi chefe, esse líder, porque ele me inspirava constantemente e me motivava constantemente. Então, sempre que eu chegava com uma ideia meio mirabolante, ele virava pra mim e falava, Laura, não quero nem saber da ideia, coloca pra executar, porque eu quero ver o resultado. Deu o resultado, a gente coloca aqui pra dentro. Ele dava essa liberdade. E aí, nisso, deu muito bom. Eu consegui histórias incríveis. Só que o que eu percebi? Que eu levava a história para jornalista e elas não contavam com o sentimento que eu percebia das pessoas me contando. E aí, eu olhei e falei, eu vou levar a história pronta. Aí, eu comecei a pesquisar a estrutura de como criar uma história jornalística, montar uma matéria e tudo mais. Encontrei alguns modelinhos e comecei a treinar. Aí, entregava para elas. No início, elas faziam várias adaptações. Aí, comecei a aprender, por exemplo, algumas regras. Quando você vai escrever de 1 a 3...
você escreve por extenso mesmo. Quando você vai de 4 para 5, é numeral. Então, tipo, pequenas regrazinhas que eu fui adaptando para escrever essas matérias e fui aperfeiçoando. Um mês depois, eu entregava as matérias para elas e elas não alteravam nada. E isso sem ChatGPT, viu? Nem existia. Não, isso que eu já tava pensando, né? Hoje ainda... Isso. Aí, nisso, eu queria me aperfeiçoar mais, fui aperfeiçoando. Aí, eu lembro que nesse período eu descobri a plataforma chamada Canva, que já existia lá em 2016. Eu passando atrás de uma jornalista, eu vi ela criando o flyer do casamento dela. Aí eu fiquei olhando, aí eu voltei de novo, olhei, aí eu bati o olho assim e vi canva.com barra alguma coisa. Aí eu olhei e falei, aí fui lá no meu computador, digitei canva.com. Aí bati o olho e vi o universo do Canva. Falei, cara, agora eu vou dominar a internet. Eu não sou designer, isso daqui tá me dando pronto. O Canva, ele já era tão incrível quanto é agora. E aí eu lembro que eu comecei a criar arte. Nesse processo eu bati o olho e falei, e se eu fazer arte para as outras pessoas, elas me pagarem por isso? Aí fui pesquisar e descobri social media. E aí comecei a estudar sobre social media. Eu lembro que eu fiquei 1 ano fazendo isso. Aí eu pedi demissão no lugar que eu estava, porque eu queria empreender. Aí eu olhei e fui... Você ainda estava no Instituto de Pesquisa? Isso, estava lá, só que eu parei da pesquisa... Da pesquisa estava mais com a parte de jornal e mídia, de jornal. Eu era a pessoa que fazia tudo ali, tipo, eu era a pessoa assim... O que acontecia na empresa passava por mim, basicamente isso. Eu consegui chegar nesse ponto, porque eu fiz questão de aprender sobre cada área. Por exemplo, a pesquisa. Eles faziam muita pesquisa e eu pedi o rapaz que fazia apuração de pesquisa para me ensinar. Então, eu acho que foi bem aí que eu desenvolvi a habilidade pesquisadora. Então, eu pedi ele para me ensinar, ele me explicava como funcionava o processo de apuração e tudo mais. E aí, fui estudar sobre a parte jornalista, fui estudar sobre a parte de como vender pesquisa, como atingir os candidatos, por exemplo. Na época que eu vendia pesquisa, eu fui pesquisar, porque conseguir o número do candidato é difícil. Do prefeito ainda, mais difícil ainda. Você liga na prefeitura, você fala, me passa o celular do prefeito. Ninguém vai passar. Aí eu falei, cara, mas isso tem que estar na internet em algum lugar. Eu fiquei tipo um dia pesquisando, eu descobri um site do TRE, onde tinha o número de todos os presidentes de partido, o celular deles. Nisso eu olhei e falei, cara, a maioria dos prefeitos ou dos candidatos, eles são presidente de partido. E aí foi aí que eu comecei a traçar o nome e descobri que eu conseguiria pegar o número deles lá nesse site, que poucas pessoas utilizavam. Então, enfim, a parte da tecnologia sempre otimizou o meu processo. E aí, nisso, saí da empresa, voltando para a parte social media, saí da empresa, virei social media, aperfeiçoei ele, foi questão de 1 mês, eu consegui 10 clientes. A minha primeira cliente, eu cobrei R$120. Mas eu falei, eu preciso fechar alguma coisa, porque eu preciso adquirir experiência. Tem carteira, isso, aí né? eu fechei por R$120, o segundo, 500, 600, 800, aí chegou o máximo R$1.000. Tava ali 5 clientes, 10 clientes. 10 clientes, eu tava trabalhando só com isso, ganhando super bem, empreendendo, apaixonada por isso, e fiquei muito tempo fazendo isso. Mas aí veio 2019... eu olhei e falei... nesse processo, o meu antigo chefe, ele ainda me procurava ali em cada período de alta, né, de pesquisa, para mim voltar e vender pesquisa. Aí eu voltava, continuava empreendendo, mexendo com os meus clientes, mas vendia pesquisa ali para ganhar mais dinheiro. E em 2019, no inicinho mesmo, em janeiro, eu tomei a decisão de fazer publicidade e propaganda, porque eu olhei e falei... Eu tenho cliente pequeno, eu quero cliente grande agora. Eu quero, fechar com Coca-Cola, com esses clientes assim. Como que eu vou fazer isso? Aí eu vi que eu precisava realmente de uma formação, porque... Enfim, eles iriam fechar com alguém que tivesse ali um peso ali. Até porque tem a responsabilidade da contratação, né? No mundo corporativo, isso. você tem assim, cara, eu acredito que a pessoa é boa. Você não pensa a não ser que ela já seja super famosa, assim, você pra validar uma contratação, você tem que justificar pro seu chefe interno, né? Justamente isso. Então, fui fazer publicidade e propaganda, passei na PUC mais uma vez com bolsa. Fui estudar, e aí nisso, estudando publicidade na PUC, eu fiquei frustrada com o mundo de marketing e publicidade. Porque eu olhei na universidade, cara, por isso que eu falo, a universidade, ele desempolga, é ele que chama a atenção do aluno e é ele que perde o aluno. Porque no primeiro período, no segundo, eu acho que a universidade, ela tem que tacar ali, o dia a dia daquela profissão. E não aquelas partes chatas de português, literatura. Taca o dia a dia e vai intercalando com algumas matérias que são obrigatórias. Eu acho que é isso. Aí essas matérias legais, elas ficam lá no final. Então, o aluno, ele
ele quer entrar ali, viver a profissão que ele escolheu, mas ele não consegue. Então, Quem isso tá fazendo isso, desculpa só te interromper, mas quem tá fazendo esse trabalho legal, assim, que eu tava conversando com o Cacildo do IGD, que eles estão mudando o curso de Direito justamente para que já na hora que, agora na graduação de Direito, eles já comecem tratando, mas na verdade as faculdades estão se reinventando muito Tem agora, que reinventar, né? Porque agora... Porque assim, tudo bem, imagina, no Direito a gente começa vendo o primeiro período, 17 anos, você vendo filosofia de Kant, tá falando assim, cara, ninguém lhe entende, né? Depois que você formado, que você vai começar a ter um pouco mais de maturidade para ler isso. E aí você não tem interesse para ver. Agora, se você começar a ver a prática com aquilo da teoria, a teoria fica mais interessante. Imagina só, se no direito de cara, se no primeiro semestre eles mandam para acompanhar alguns advogados que estão no dia a dia. Não, você já ouviu falar, por exemplo, que as pessoas namoram com direito penal, mas casa com civil? Por quê? Primeiro, porque o penal você fala assim, fulano envenenou o outro, deu um tiro no outro. Você consegue visualizar. Triste, mas você consegue visualizar. Agora, processo civil. Juntou o mandado, tal, tem um prazo... Gente, ninguém consegue ver. Eu adorava processo civil, mas eu trabalhava no fórum desde 12 anos. Então, assim, eu via... O professor falava, eu conseguia imaginar o processo. Se a gente não visualizar na prática, fica muito difícil mesmo de gostar da teoria por si só, né? Sim. Então, voltando na história aqui, e aí eu fui pra publicidade e propaganda, fiz o primeiro período, olhei e falei, cara, não é isso ainda, não é isso. Fui pro segundo, aí no segundo eu lembro que tinha uma pessoinha incrível chamada Vanessa Pazini, que é professora da PUC, do IPOG, uma pessoa incrível, especialista em administração e marketing. E aí eu lembro que ela colocou ali pra todo mundo... Eu lembro que nas aulas dela, ela levava óculos de realidade aumentada e pedia a gente pra assistir o que tava lá. Aí colocava a gente em Paris. Fala, agora vocês têm que criar um produto pra vender aqui nesse lugar. Lá de frente à Torre Eiffel. E aí, tipo, eu achava isso extremamente empolgante. Só que era só a matéria dela ali que tinha isso. O restante tudo, teoria das imagens, filosofia, linguagem e... Enfim, só essas paradas que eu olhava e falava, gente, mas eu não quero isso. E aí eu lembro que nessa aula dela, ela entregou um livro pra gente ler chamado Marketing 4.0. A gente primeiro leu 3.0 e depois foi pra 4.0. E eu lembro que eu fui a única aluna que leu o livro todo. Eu li, tipo, o livro super grosso. Li ele inteiro e eu fiquei apaixonada porque lá dentro citava algumas coisas de inovação, de tecnologia e citava o termo startup. Nisso, eu olhei e falei, que negócio é esse de startup? De cara, assim, eu não sabia nem o que era, mas eu bati o olho no nome e eu gostei pra caramba. Eu olhei e falei, cara, esse negócio de startup parece muito bom. Continuei lendo o livro, aí deu a entender mais ou menos o que era um startup. E falei, eu quero viver isso. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar, já bati o olho e falei, mais uma universidade que eu vou trancar, mais um curso. Já tinha certeza. E a sua mãe lá em Cocalinho, já preocupada. Não, já. minha mãe, assim, minha mãe entendeu que não adiantava mais insistir. O discurso dela era... Minha filha, passa num concurso público, que aí você consegue fazer o que você ama. Mas é natural de pai também, né? Assim, meu pai também sempre Eu passei, também, detalhe, eu passei só de aí, raiva. E eu falei, não vou assumir. Eu passei e não assumi. Mas enfim, é só pra... Falei, a senhora queria que eu passasse? Eu passei, tá vendo? Passei, mas não quero. E aí eu lembro que já tinha tomado a decisão de trancar ali a faculdade. Eu tranquei na metade do segundo período. Porque eu olhei e falei, cara, não quero nem terminar esse período, não. Não tem nada assim aqui pra aprender. Eu aprendi mais no livro de Kotler, Marketing 4.0, que não no curso inteiro. E aí só sei que eu fui pesquisar. Nisso eu encontrei... eu vim pra São Paulo, ó. Fui pra São Paulo. A Goiânia já tá pequeno de novo. Tá pequeno. Fui pra São Paulo pra um evento chamado Growth Market Experience. Nesse evento tinha Neil Patel, Gary Vee, os nomes difíceis, mas é o cara que ele saca muito de storytelling. Então, lá aprendi vários termos que eu ainda não tinha aprendido. Storytelling, Growth Marketing... deixa eu lembrar o que mais. Chatbot, eu estava mexendo em chatbot, mas lá eu aprendi sobre o chatbot humanizado. De como você criar um chatbot que prende as pessoas usando GIFs, memes e tudo mais. E quem tá assistindo, depois a gente vai fechar esse tempo, vocês vão ver o que são os negócios que a Lori já tem, né? Que tem tudo a ver com essa história. Na verdade, eu falo que a minha jornada foi uma construção para estar aqui hoje. Eu tô fazendo esse link. Assim, você tá falando e eu tô vendo, assim, por exemplo... Assim, desculpa só te interromper mais uma vez, mas a questão de
de UX, né? Por exemplo, se você entender o que o usuário quer, você ajudar a criação de um produto, você pensar em produtos disruptivos, na verdade, você está criando soluções para as pessoas terem uma vida mais fácil ou os negócios terem uma vida mais fácil. O chatbot, por exemplo, do setor imobiliário que você tem, que vocês criaram... Inteligência artificial. Desculpa, de IA, né? Mas é IA, não é chatbot, desculpa. É IA. Tem tudo a ver também de entregar facilidades, mas tem tudo... Mas assim, não é agora, é desde lá do supermercado. Porque no supermercado você está atendendo o cliente, você está percebendo necessidade, que o dono falou, cara, ela está vendo necessidade que ninguém que está vendo isso, e por isso que eu quero que ela fique aqui, que seja gerente. Então, assim, eu só estou fazendo vamos dizer, esse recorte para que as pessoas também entendam que, aliado com uma trajetória de vontade de empreender, de percepção, né? Que você tem uma percepção daquilo que é um problema que eu quero resolver, mas nunca deixando de lado a bagagem do conhecimento. Porque quando alguém ouvir você falar assim, mas largou a faculdade, o pessoal começa a achar que é largar. Não, gente, não tem nada a ver. Você pode concluir, né? Sim, e porque você gosta e quer fazer, vai fazer uma outra faculdade, mas independente nessa trajetória, você sempre estava estudando, né? Não, constantemente. Inclusive, tem mais de 200 cursos. Mais de 200. Então, assim, curso desde... curso de 3 meses até... Aliás, de UX eu estudei 6 meses. 6 meses até curso de curta duração. E em workshop, aí depois eu volto para essa história. Não, mas você sabe outra coisa? Assim, porque é legal, a gente vai pensando muita coisa interessante. Assim, eu gosto de analisar assim, a história das pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas hoje, né, com uma carga muito negativa para tudo que acontece na vida, né? Se você tem algum problema, a pessoa, mas aí eu não nem me aproximo dessas pessoas. Eu moro aqui na minha cidade, não tem internet, eu quero sair, mas é difícil, porque minha mãe não deixa, porque daqui a pouco peraí, não vai deixar? Então tá, a minha trajetória para eu sair, eu tenho que fazer isso. Então, assim, é resolver problema, não é simplesmente ficar, meu Deus, minha vida é um fracasso. Tá, mas e o que você vai resolver, né? Justamente, um detalhe. Quando eu decidi arrumar um emprego, eu pedi minha mãe para arrumar. Minha mãe não queria, porque ela sabia que minha intenção era essa. Eu falei, tô nem aí não. Fui lá no mercado pedir emprego. Eu virei pra mulher e falei, deixa eu trabalhar aqui, eu trabalho qualquer coisa, eu limpo o chão se for preciso. Tipo, falei de jeito. Aí de cara fui pro caixa. Um diferencial lá que me fez, que me destacou lá dentro foi o quê? Quando o cliente chegava com alguma dúvida lá, eu não virava pra ele e falava, está lá na prateleira tal. Eu saía do meu caixa e eu ia lá ajudar ele a encontrar. Porque se você já foi no mercado que alguém fala, tá lá em tal prateleira, e você sai procurando, você sai rodando, assim, você não encontra o produto. Fora que você chega lá, às vezes não tá. Esses dias eu fui no mercado e falei, tava precisando comprar um miojo, minha filha queria um miojo, né? Assim, eu não recomendo, gente, foi uma exceção lá em casa. Aí ela queria, falou, onde tá miojo? Não, era queijo ralado. Queijo ralado, tá lá, não vai. Eu falei, tá, mas não tá lá. Aí ainda fala, tá. Tá lá sim. Aí depois que ela viu, não, mudou, né? Tá vendo? Então, eu fazia isso. Eu nunca peguei pro cliente e falei, está na prateleira tal. Não. Aí, se tivesse alguém, eu falava, você me dá uma licencinha rapidinho? Aí, eu ia lá, mostrava. O mercado era pequeno. Tipo, não tinha por que eu ir lá e ficar apontando nele. Então, isso foi um diferencial. Isso criou uma proximidade maior. Todo mundo queria passar no meu caixa. Então, esse é o diferencial. Então, voltando agora pra história lá do... Enfim, tranquei. Eu fiquei imaginando o supermercado com a fila. Tem 4 caixas vazias. Aí tem um caixa que tá com fila. Não, eu vou que tá com fila. Como se fosse isso. Como se fosse... E ainda tinha as idosas. Elas adoravam conversar comigo. Elas passavam a compra, eu ficava do lado do caixa conversando comigo, desse jeito. E eu lembro, um detalhe bem interessante. Nessa época, eu lia muito sobre muitos livros de Augusto Cury, sobre a mente. Eu lembro que com 15 anos eu li um livro que ele comparava o cérebro com uma máquina de computador e como as pessoas tinham facilidade para lembrar de pensamentos negativos todos os dias e arquivar os pensamentos bons. E aí eu ficava treinando a minha mente para deletar os pensamentos negativos, arquivar eles no subconsciente e deixar só os pensamentos bons. Então, eu acho que isso também foi um diferencial para eu não ter um pensamento negativo. Porque, assim, eu tive vários problemas durante minha jornada. Por exemplo, quando eu mudei para Goiânia, foi bem difícil. Eu lembro de uma vez que eu olhei assim e falei, cara, eu não tenho dinheiro para comprar carne. Eu comprei cenoura e arroz. E, tipo, como eu gostava muito de verdura, então...
Tipo, eu olhei e falei, é uma parte boa, pelo menos eu tenho aqui a cenoura, mas eu comia cenoura com arroz. E eu não gostava de arroz, mas eu olhava e falava, eu preciso de um carboidrato pra sobreviver o dia todo, então vou comer arroz e cenoura. Eu comia isso, tipo, eu fiquei tipo uns 3 meses comendo muito mal. Comendo coisas que eu não gostava pra conseguir, tipo, ter o meu dinheiro pra deslocar pra faculdade. Porque no trabalho eu ganhava deslocamento até o trabalho. Tipo, você renunciou a um conforto, né? Não foi uma questão assim, eu estou passando fome, né? Eu renunciei a um pouco de conforto pra sobrar para o objetivo Isso, então assim, passar fome não passei, mas eu não comia, tipo, as coisas que eu gostava. Então, por exemplo, comer fora, eu acho que foi durante 6 meses, eu não comi nenhuma vez fora, a não ser quando tinha algum amigo da faculdade que falava, vamos comer alguma coisa? Eu virava e falava, você vai pagar? Você tá convidando? Vou. Eu falei, então beleza, vamos. Então, era isso que acontecia. Então, assim, teve barra difícil, sofri assédio. Mas, assim, todas as vezes que acontecia alguma coisa ruim, o que eu olhava e falava, cara... o meu estresse dura 15 minutos. Do 15 minutos, eu vou do 0 a 100, tipo, irada, assim. Aí, o que eu faço? Eu me isolo de todo mundo, porque até hoje eu ainda não tenho muito controle emocional. Então, como eu não gosto de ser a pessoa que passa a negatividade pros outros, ou que estraga o dia dos outros, quando eu estou estressada, eu saio de perto, fico na minha, às vezes vou no banheiro ali. Mas não deixa de ser um controle emocional, né? É você tá verdade. se controlando, assim, porque as verdade. pessoas todo mundo tem os momentos de dificuldade. Você não tem como ser... Você acha que nenhum... Né, o povo fala muito de Buda, né? Budismo e tal, mas eu acho que nem ele, eu acho que ele estressa também. Estou estudando sobre estoicismo agora. Estou achando bem interessante. Ainda não vivo isso, mas estou estudando sobre isso, porque tá trazendo uma paz mental. Você citou muito rapidamente aí, eu sei que não é uma coisa que a gente vai avançar, assim, mas, por exemplo, você ainda tem toda uma dificuldade, que eu gosto sempre de tratar aqui também. Eu sou pai de 2 meninas, né? E quando a gente fala de história de empreendedorismo, né? Especial, tem uma histórias... as histórias já são difíceis por si mesmas, mas quando nós temos... quando é uma mulher, é muito mais difícil. E eu tenho uma filha. Tem esse então, detalhe. muito mais difícil. Eu tenho uma filha, só que acontece, eu falo que eu tive uma rede de apoio muito boa. E eu sei que a maior parte das mulheres não tem isso. Então, eu tive uma rede, tanto da parte do pai da minha filha, quanto da minha família. Era uma rede de apoio muito, muito grande, só que isso não diminui a carga. Não, porque, por exemplo, enquanto outras pessoas poderiam virar à noite trabalhando para agilizar o processo do sucesso, eu não podia fazer isso. Então, tipo, eu tinha que voltar para casa, porque eu tinha ali a minha filha para cuidar dela. Mas eu falo que isso também não foi problema para mim, porque eu soube adaptar. Por exemplo, quando ela era pequena, eu me adaptei nos horários dela para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, eu me adaptei. A minha baby mesmo, no primeiro 6 meses de vida dela, ela foi pra mim, foi comigo dentro da empresa. Ela estava lá comigo todos os dias, trabalhando. Então, eu falo que era... possivelmente, ela talvez vire política aí no futuro, mas enfim. Ela estava no instituto. Ela estava ali dentro todos os dias. Ou ela pega raiva, né? Pode ser também. Pode ser. Mas então eu falo que é isso. Eu falo que, assim, o problema das pessoas é que elas passam por um momento difícil e elas ficam ali 1 semana sofrendo com isso. Imagina só você diminuir a sua performance em 1 semana, sendo que o mês só tem 4 semanas. Você jogou basicamente 1/4 do seu mês fora, só tendo baixa produtividade. E às vezes você desequilibrou todo o time, mesmo você trabalhando para uma empresa que é sua ou para uma empresa que é de outra pessoa. A sua energia, mesmo que você não perceba, ela desestrutura um time. Todo mundo observa isso, ou todo mundo sente isso. E isso, assim, as pessoas acreditando em energia ou não, acreditando em Deus, pensa o seguinte, se você está num ambiente tóxico ou um ambiente não religioso para acredita, o ambiente ele é desestruturado. Então, eu sempre olhei isso e falei, eu não quero passar isso para as pessoas e não quero que as pessoas passem isso para mim. Então, por isso que eu evito pessoas negativas. Quando aparecem pessoas negativas, a primeira coisa que eu falo você procura um psicólogo? Isso é um problema emocional do seu subconsciente lá dos seus pais, que a maioria passa por isso. Isso é algo agora. Ou talvez você está num processo depressivo. Só que, de qualquer forma, o psicólogo resolve. Eu sempre falo isso. Pra ver se você tem um problema mesmo. Será que você tem um problema? Aí eu falo, quer resolver sua vida? Faça exercício físico, tome sol, coma fruta e procure um psicólogo. Não precisa de mais. Não precisa de mais. Isso resolve qualquer um dos problemas existentes aí. Enfim, então, voltando para a história, comecei a pesquisar sobre startup, fui para São Paulo, lá tive o prazer de sentar na mesma mesa e jantar com o Neil Patel, um dos 30 melhores marketing do mundo. Não sabia nada de inglês, mas eu estava com uma amiga que era fluente, e aí eu ficava pedindo ela para perguntar as coisas, ela perguntava e ele me contava.
E aí, só sei que eu voltei para Goiânia com o pensamento. Eu vou me tornar especialista em chatbot. Naquela época nem existia inteligência artificial. Vou me tornar especialista em chatbot e vou trabalhar com startup. E aí, fui estudar sobre startup e encontrar uma carreira. E pedi... A Vanessa Pazini foi minha mentora, né? Minha professora de marketing, minha mentora, para me ajudar a escolher uma carreira. Aí, nisso, a gente pesquisando, descobriu o curso UX, que é um curso que não é de nível médio em graduação, é um curso que você faz ali para você trabalhar com a área de TI. Um dos benefícios da área de TI é isso. Você pode fazer um curso de curta duração e já começar ali a trabalhar. E aí, comecei a trabalhar como UX designer. Eu lembro, o primeiro emprego que eu consegui foi... Terminei o curso, mandei no grupo de Startup Go. Falei, gente, eu acabei de terminar o curso. Eu preciso montar o meu portfólio, quero ganhar experiência. Se alguém tiver a oportunidade para mim trabalhar durante um mês de forma gratuita, eu tô topando. E aí, nisso, consegui meu primeiro estágio e ele foi remunerado, R$ 1.500. Eu falei, caraca, eu achava que, remunerado ia ser R$ 800. Não, R$ 1.500. E aí, fui trabalhar com indústria 4.0. Eu sempre fui o tipo de pessoa que qualquer área que eu for entrar, eu já passei por várias, mesmo trabalhando com marketing, eu atuei em vários setores, eu queria entrar de cabeça naquela área. Eu queria saber tudo que acontecia no processo, que acontecia no pós-processo, que acontecia com o cliente. Eu queria saber toda a jornada. Porque só assim eu conseguiria atuar na minha área com perfeição e ter resultado. Então, em indústria, assim que eu recebi a proposta na sexta-feira, de sexta até segunda, eu fiz todos os cursos que eu encontrei na internet de indústria 4.0. Fiz um curso do Senac, que eu lembro até... Senac ou foi Senai, que eu lembro até hoje, que ele mostrava o chão de fábrica, como funcionar, porque eu nunca tinha ido no chão de fábrica. E lá era um curso... você tinha uma visualização quase que tridimensional, assim, 3D mesmo. Você passava pelo chão de fábrica, você via os robôs interagindo, como que funcionava o processo, o que era uma caldeira e tudo mais. Aprendi tudo. Aí, na segunda-feira, eu já cheguei já conversando as linguagens, assim, como se, eu domino isso. Predição, o que é predição? Aí, chegaram e falavam... Então, a startup aqui, ela está montando a sua base de dados, a sua quantidade de informação para ela se tornar preditiva no futuro, para ter uma cognição industrial, é isso, né? E eles... Como assim, Lori? Você já tá sabendo? E, as pessoas que trabalhavam lá nem sabiam o que era cognição industrial. Eu, de cara, explicando basicamente, que me tornei especialista em brincadeira, mas as startups de hoje, praticamente quase todas de todos os setores, elas estão montando uma base de dados delas mesmas. Às vezes, elas trabalham em conjunto com outras startups, isso geralmente através de alguns processos de inovação aberta, para no futuro elas terem uma quantidade de informação suficiente para elas preverem. Então, por exemplo, na indústria, o objetivo agora dessa grande coleta de dados de cada uma das startups é, no futuro, elas conseguirem prever, por exemplo, quando uma caldeira vai se desgastar. Como que elas podem diminuir a quantidade de gases poluentes. Mas hoje em dia a gente não tem dados suficientes para fazer isso. A maioria é baseado no achismo. Por isso que a gente ainda não consegue controlar tão bem as nossas emissões de CO2 e tudo mais. Então, hoje a gente está no processo de transição para o 5.0. A gente está vivendo o 4.0. Que é o dado da máquina, né? Isso. O 4.0 é o quê? É a entrada das máquinas. Então, a gente está vendo a automação e tudo mais. Só que essas máquinas, elas ainda precisam constantemente do fator humano, imputando dados, melhorando elas e tudo mais. E os humanos estão o quê? Montando essa base de dados para, no futuro, não precisar mais de humanos. Até porque muitas máquinas nem foram criadas pensando em fornecer os dados. Elas só pensaram em funcionar ali vamos dizer, o hardware, né? A parte grossa mesmo ali das engrenagens, justamente etc. isso. Então, a maioria das startups, seja da área da saúde, do agro e tudo mais, a gente está vivendo um momento que elas estão coletando dados. Por isso que é muito importante que as pessoas respondam a pesquisa, participem, porque todo mundo, eu falo que todo mundo é um pedacinho dessa construção do futuro. Então, é isso. Por exemplo, inteligência artificial agora, ela é muito falha. Só que imagina o potencial de uma IA ajudando um médico a evitar a falha numa cirurgia. Não, assim, é fantástico. Eu tava falando na Semana de Ciência e Tecnologia da PUC, justamente sobre... E até foi um tema que não era muito vamos dizer, do dia a dia, que era a inteligência artificial para a proteção ambiental. Sim. Aí o pessoal tava comentando justamente da questão das caldeiras e tudo. E eu falando, gente, assim, é fantástico. Você só tem que ter uma visão de ninguém quer impedir a evolução tecnológica, nem na parte de... Nem quando a gente teve marco civil da internet, lei de proteção de dados, agora o marco da inteligência
inteligência artificial, tudo vem sempre trazendo assim, olha, a gente quer inovação, mas a gente também tem que proteger algum lado. Um outro lado, porque não dá pra você simplesmente fechar a porta e falar, cara, vamos acabar com isso. Não dá. Agora, você falou um negócio interessante, né? Porque, assim, questão, as startups sempre vêm atrás dos dados. Primeiro querem os dados. Depois a gente vai fazer o que... A gente vai ver o que a gente vai fazer no futuro, né? Isso. E por isso que muitos modelos começam até de forma gratuita para te motivar ali a fornecer seus dados. Bom, eu, antes de fazer esse tipo de pergunta, você estava contando, deixar você concluir, depois eu entro nesses desafios da startup aqui. Vou acelerar um pouquinho. Então, nisso, eu fui trabalhar, de cara, assim, o que eu decidi sobre startup? Eu queria criar uma startup, mas eu sabia que eu não tinha conhecimento suficiente naquele momento para criar uma startup. A gente, às vezes, tem que enxergar que, às vezes, o caminho mais curto até o sucesso é você parar um período ali sabático, mas não sabático, mas você trabalhar para alguém que tenha expertise, para uma empresa que tem expertise naquilo que você quer ser especialista. Então, por exemplo... Ah, interessante, se fosse para mim estudar sobre startup, o que iria acontecer? Eu ia aprender a teoria, mas não a prática. Se fosse para mim criar uma startup, eu ia ter muita falha. Então, eu olhei e falei, eu não entendo nada. Eu entendo o que o livro está me ensinando, o que os vídeos... Eu fazia curso constantemente de tudo sobre startup. Vou te dar um exemplo, assim, que é um reconhecimento das pessoas. Às vezes não quer reconhecer erro, mas vou te dar um exemplo meu. Que, como advogado, a gente sempre tenta fechar tudo. A gente tem uma cabeça, às vezes, um pouco fechada. Isso porque eu já vinha desde a graduação, já fui trabalhando com digital, querendo, né? Olhar digital na época falava eletrônico. Mas uma vez eu fui falar com um pessoal, um cara até muito bem relacionado em termos de startups aqui, um dos grandes inovadores. E aí ele falou, a questão de proteção, daquela questão de proteger a ideia, né, tal. E aí eu tinha uma questão do termo de confidencialidade. Ele falou, olha só, tudo bem, eu entendo o termo de confidencialidade, só que nenhum investidor, venture capitalist, ele vem e aceita assinar esses termos de confidencialidade, porque na prática aqui o cara vai... Eu fiquei pensando, gente, faz todo sentido. Não adianta eu ensinar aqui para startup, o que é a teoria, termo de confidencialidade, se na prática lá não é assim. Justamente, porque eu nessa época, lá, não sei quantos anos atrás, eu não entendi essa realidade da operação, né? Então fica muito bonito você falar, vamos lá para reunião, vamos gravar, vamos assinar esses documentos. Tive um caso uma vez, o cara chegou na reunião e quis gravar. Pois não, podemos começar gravando a reunião e tal. Eu falei assim, e assinar um termo de confidencialidade. Eu falei, não, meu amigo, assim, peraí, eu nem sei o que é que tá rolando aqui. Não dá pra... é teoria que fora da prática a gente tem um prejuízo. Isso. Então, eu enxerguei isso. Eu não... E aí você foi trabalhar com startup. Isso. Aí foi por isso que eu decidi fazer UX. Porque eu olhei e falei, eu não tenho paciência para aprender a programar. Eu tinha percebido isso em engenharia civil. Porque lá a gente tem introdução, lógica de programação. Então, lá eu percebi que eu não... tem coisa que não é pra gente. Não adianta a gente insistir. E se eu fosse me forçar a aprender programação, ia demorar mais tempo. Então, o UX Design eu vi que é o curto caminho até eu ganhar experiência de startup na parte de gestão e produto, que era o que me empolgava. E aí, fui trabalhar com startup... nesse estágio, 6 meses depois eu pedi demissão e falei, agora eu quero ser mais ousada. Eu quero acelerar o meu aprendizado, eu quero trabalhar para São Paulo. E aí, na cara e na coragem, nesse período, trabalhando como estagiária, eu fazia projetos, né, de UX UI. Basicamente, eu criava protótipo para todo mundo aí e ganhava muito dinheiro, porque eu era muito boa. Tipo, eu metia a cara em protótipo mesmo. Metia a cara não só em protótipo, mas em usabilidade, experiência do usuário. Aplicativo ou site, tudo? Não, só aplicativo. Só aplicativo. Não queria mexer com site, não, porque eu entendi que se eu fosse para a área de site, as pessoas iam me confundir com web designer e ia pedir eu para fazer o site. E a minha parte de UX UI, eu paro no protótipo. Eu entrego o protótipo validado. Com todos os dados, informações do porquê que ele é daquela forma. Porque construir um protótipo não é só você ir lá e colocar botões. Você tem que saber qual que é esse público. Se ele é um público mais velho, eu tenho que trabalhar, por exemplo, geralmente, tentar trabalhar com fontes menores que 16... enfim, que o tamanho 16 da fonte, pixels. Então, tem algumas regrinhas. Sempre que eu ia construir um novo aplicativo, um novo protótipo, eu pesquisava qual que era o público, lia alguns artigos para identificar, tipografia... quais eram as fontes, as cores e tudo mais. E aí, trazia e adaptava isso. Então, fiz muito isso, ganhei muito dinheiro, muito mesmo. Teve um projeto que eu lembro até hoje, que eu fechei ele assim, eu chutei o valor assim, eu falei, 5 mil reais. Eu só chutei. E aí, fechou. Eu falei, caraca, eu fechei, não acredito. E agora? Podia ter pedido mais. Não, eu fechei.
E aí o cara ainda até falou, nossa, você me entregou o projeto em uma semana, tem 6 meses que o cara ficou de entregar pra mim. 6 meses, eu entreguei uma semana. Mas eu olhei e falei, agora eu posso entregar rápido, já fechei mesmo. E entreguei rápido. Aí nisso, montei meu portfólio com todos os projetos que eu tinha feito. E mandei assim, tipo, comecei a disparar. Meu LinkedIn sempre foi muito bom. Eu sempre investi muito na geração de conteúdo. Dica aí. Você está aprendendo um conteúdo, você gera... aliás, você está aprendendo uma matéria, um tema, fazendo um curso, você gera um post, fica gerando post sobre aquilo que você está aprendendo. Você não vai falar que você é especialista naquilo, você vai apenas compartilhar a informação. Que às vezes quem não sabe sobre aquilo vai considerar aquilo extremamente útil. E você aprende pra caramba também, né? Porque aí a pessoa vem e comenta e fala, pô, não tinha pensado nesse lado. Então eu fazia muito isso no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. O LinkedIn, em 2019, eu tinha 8 mil seguidores, 8, 9 mil seguidores. Gerava conteúdo todos os dias sobre storytelling, marketing e tecnologia. Então, consegui ter várias conexões. E aí, nisso, no meu LinkedIn mesmo, assim, tipo, seguindo as empresas, disparando meu portfólio e tudo mais, consegui arrumar, assim, em questão de uma semana, um trabalho com uma startup de Santos. E aí, nessa startup, o que eles trabalhavam? Com inteligência artificial e chatbot. Então, foi aí que eu entrei de cabeça em treinamento de IA. A gente mexia com o Watson, para quem não conhece, é uma plataforma da IBM. Fiz todos os cursos da IBM, tudo em inglês. Até hoje eu não sei inglês. Mas como que eu estudei? Fui procurar uma outra ferramenta que eu instalava o plugin dentro da plataforma para traduzir para mim o curso. Então, eu consegui muito certificado de Harvard, tipo, do MIT, vários certificados internacionais, mesmo não sabendo inglês. Daí é falta de vergonha na cara, não façam isso, aprendam inglês. Mas é porque eu não estava, como se diz, com a mente livre para conseguir um espacinho para aprender inglês. Foi muita coisa também, muita coisa. Né? Mas você citou algumas questões aqui que eu acho extremamente interessante. Claro, a gente está falando de startup, empreendedorismo, mas algo que me chama muita atenção, que tem tudo a ver com privacidade, com IA, é o UX com a questão da confiança. Então, por exemplo, uma coisa, eu gosto do software, do aplicativo, porque eu consigo usá-lo melhor, aquilo que me entrega uma funcionalidade agradável, eu acho as opções. Isso tem tudo a ver com os problemas hoje de privacidade. Tem tudo a ver. Eu falo assim, mas eu não estou falando de proteger o dado. Gente, mas a questão de proteger o dado tá cheia de empresa que vai proteger lá dentro, no back-end, lá tá tudo resolvido, vamos dizer assim. Agora, a questão de saber aonde que meus dados estão sendo tratados, para fazer política de privacidade, o pessoal ainda insiste em colocar um textão jurídico lá no site de uma forma pouco acessível. Mas também não é só isso. A gente tem que hoje ir mais. Eu preciso colocar, né, que a gente fala muito do privacy by design, colocar essas funções, essas funcionalidades mais transparente para que a pessoa sinta confiança. Eu estou puxando esse assunto porque saiu uma pesquisa justamente hoje, que hoje cedo eu vi, ela saiu dia 18 de outubro, eu acessei ela hoje, nos Estados Unidos, dizendo que mais de 80% dos americanos não confiam nas empresas em relação aos seus dados e também em relação à IA, que não vão utilizar para finalidades diversas. E aí entra o desafio de quem trabalha com UX, porque o programador, tudo bem, ele pode até ter ali, ele vai fazer uma construção, vamos dizer, para não usar o dado, mas eu preciso reportar isso, né? Não adianta ser bom, eu preciso mostrar que eu sou bom. E aí onde que eu acho que o UX é uma baita de uma possibilidade também para quem quiser trabalhar nessa área, né? Sim, total. UX designer, por exemplo, ele não fica só na parte UX/UI, né? Eu sempre falo que quem vai ser UX vai acabar entrando na outra parte, porque a gente tem a informação de como fazer um protótipo perfeito. Então, a gente não fica só nessa parte inicial, onde a gente fica de tipo, o usuário, ele chegou ali na parte do cadastro, mas ele não prosseguiu. Por quê? Aí vem um momento, por que ele não criou o cadastro dele? Aí a gente vai fazer o quê? Rodar pesquisa, aí vai entender, foi porque ele não confiou, não está passando credibilidade, ele identificou que aquilo lá estava aparecendo, vamos imaginar um site, a gente fala sempre o site não, uma plataforma gringa. Às vezes as plataformas gringas, elas são bem assim, não passa aquela confiança de que é algo sério, de que existe uma empresa séria ali por trás. Então, eu vou entender a jornada dele. Ele chegou até aqui, porque que ele... Então, assim, o UX design, ele começa no início do produto. Ele começa ali na parte da ideação e tudo mais, mas ele se perpetua durante
toda a jornada do cliente. Enquanto o cliente é cliente, a gente está trabalhando com ele. Eu estou entendendo. Ele navegou por todo o site, mas ele não chegou aqui. Por que ele não chegou aqui? Não está intuitivo ou não está passando confiança? Então, eu tenho que trabalhar. Hoje, a gente tem muitas tecnologias para conseguir monitorar isso. É isso que eu ia te perguntar agora. Assim, que você usa para saber por que você sabe que ele não passou lá? É porque a gente tem tecnologias de traqueamento. Então, hoje, ninguém precisa desenvolver isso. Isso está pronto, você vai lá e faz a integração. Se é uma plataforma, se é um aplicativo, você é uma plataforma web, tem diferentes tecnologias de traqueamento. Então, eu consigo acompanhar um único usuário por toda a jornada dele. Ele não vai me falar quem é aquele usuário, até por questão de segurança, mas ele me mostra ali. Eu consigo ter uma visão panorama geral de aonde a tela não está com usabilidade tão boa assim. Se as máquinas estão agora sendo criadas para passar dados e coletar dados, a gente já no software, na camada lógica, a gente já tem isso há muito tempo, né? Mas o que eu falo é o seguinte, não se apegue só nessas tecnologias, porque, por exemplo, esse resultado, para mim, ele é quantitativo, só que ele é frio. Porque lá, a máquina, ela está observando o comportamento dele clicando na tela, passando de tela para tela. Mas ela não sabe o que ele estava sentindo naquele momento. Por exemplo, se a gente eu criei um protótipo uma vez que era para uma clínica de fisioterapia. E, basicamente, o objetivo eles queriam que os idosos continuassem a fisioterapia em casa. Então, por exemplo, a gente está trabalhando... Imagina, o idoso, ele tem algumas particularidades. Será que ele consegue realmente fazer sozinho? Será que não tem nenhum filho? Talvez o público não seja o idoso, mas o filho do idoso. Então, eu tenho que ter toda essa visão do que acontece na vida dele fora do aplicativo, fora da plataforma. Eu tenho que entender o comportamento dele. Então, o UX Design, ele vai de entender o ser humano. Por isso que eu falo que quem fizer psicologia, estudar UX, cara, vai ser os melhores UX do mundo. Os melhores do mundo. A gente fala muito isso aqui, de usar psicologia também. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava almoçando com meu pai e ele falou que foi fazer um exame, né? E aí ele chegou lá e tinha esquecido a carteirinha do plano de saúde. Eu falei, poxa, pai, mas pode usar no aplicativo. Eu falei, não, vem cá que eu vou instalar pra você. Depois que eu instalei, eu falei, cara, mas que dificuldade. Eles poderiam ter feito isso lá. Não, eles poderiam ter feito isso lá, mas assim, até o próprio aplicativo, na hora que assim, é porque ele tem, na vontade, na ânsia de entregar tantas funções na mão, ele acaba deixando aquilo que o usuário mais usa, que é a carteirinha. Então, assim, então uma pessoa idosa ali para usar na carteirinha, ele não vai conseguir usar, porque não é simples, sabe? Sim. Eu acho que ele poderia clicar, simplesmente ter às vezes, uma senha mais fácil ali, pronto. Não sei, acho que às vezes não pensa no usuário, né? Na forma de como que ele vai usar isso no dia a dia. Na verdade, essa parte aí... Existe pouca, se você for analisar um panorama geral de plano de saúde, existe pouquíssimos que pensam na experiência do usuário, porque eles ainda não têm nenhuma startup vindo com uma proposta melhor para competir com eles, porque geralmente o mercado ele evolui quanto a experiência do usuário. É um setor muito regulado, né? É muito difícil de entrar, a barreira de entrada é muito alta. Eles evoluem quando vem alguma empresa, alguma startup oferecendo uma experiência melhor, por exemplo, Quinto Andar. Se você parar para analisar, olha o tanto que o mercado imobiliário melhorou. Olha o tanto que ele evoluiu por causa do Quinto Andar. Um outro mercado que é terrível, por exemplo, telefonia, né? Assim, telefonia... E não é nem telefonia, tô dizendo assim... Eu fui tentar... Eu não uso internet a cabo já tem muito tempo, só usando internet nos canais. Só que tá ficando difícil, porque às vezes tem um canal, por exemplo, eu gosto de futebol, quero assistir ali o canal, você tem um delay, não sei o quê. Sim. E aí, eu falei, não, agora eu vou voltar e vou contratar. Eu tô uns 3 dias tentando contratar uma TV a cabo, assim, o atendimento é péssimo. A pessoa termina de falar assim, olha, eu comecei a conversa assim, olha, eu quero uma TV a cabo. Não quero de aplicativo. Não, tudo bem, senhor, tá, e faz. 15 minutos de atendimento ali para chegar no final. Ah, então, no seu setor eu só tenho uma TV tal 4K. Falei, tá, mas isso é a cabo? Então, nós temos, ela é uma híbrida, não sei o que. Falei, não, minha filha, você não tá entendendo, assim, ela é internet. Porque no seu setor... Não... Falei, então não continua, assim, porque não era isso. Sabe, a outra foi lá que era para contratar 15 minutos estou esperando o sistema para ver, assim, bobagem, que mané, conversa, tá esperando. E, assim, é um setor que também também é muito regulado, né? E eu acho legal você falar que, assim, por exemplo, o exemplo do Quinto Andar, que quando você tem alguém que entra e disrupta esse mercado todo, o mercado como inteiro melhora, né? Sim, total.
E aí é o lado de empreender. Então, aí, quem ouve você falando, então bom, na verdade, quem ouviu aqui até agora já não tá achando que é nada fácil, né? Ter 4... Eu já tô cansado só de ver tanta coisa que você fez. Mas são 4 startups, um hub de inovação, e aí eu pergunto para você, assim, tudo bem, né? Contando a sua história pessoal, a gente já entendeu a jornada e a dificuldade. Mas e a jornada do empreendedor específico, assim, uma startup? Eu quero começar um negócio. Qual que é o desafio, qual que é a dificuldade hoje que tem para vamos dizer, startupeiro que está te assistindo? Quando eu fui criar minha primeira startup em 2021 foi. Eu bati o olho e falei, vou criar sozinha, porque a internet e os workshops que eu participava, eles mostravam que era muito fácil criar uma startup. É tipo assim, você só precisa usar uma plataforma no Code, fazer marketing, você cria sua startup e vai vender por milhões. E eu olhei e falei, cara, é muito fácil, eu acho que eu dou conta de fazer isso. E aí eu já tinha passado pela jornada de startup, ainda estava trabalhando, mas eu olhei e falei, vou criar minha primeira startup. E aí comecei a pesquisar a plataforma no Code, encontrei algumas, comecei ali, falei, o que eu vou resolver? Isso, tal, e comecei. Aí de cara veio o primeiro problema, no Code não é tão fácil assim. Para você criar uma estrutura de no-code, você tem que ter o mínimo básico ali de programação. Porque só aquela plataforma que você contratou, ela não vai entregar o resultado que você quer, ela não vai atender o cliente. Você vai precisar de integração, ou seja, de APIs integrada e conectada. E aí você vai precisar de outras plataformas. As plataformas no-code, atualmente, elas têm o pacote gratuito, mas tem a parte paga e elas são caríssimas. Principalmente que aqui no Brasil, eu acho que tem só uma, o restante é tudo pago em dólar ou em euro. Então, tentei de tudo quanto é forma e descobri que eu não conseguiria criar minha startup sozinha. Então, startup de uma pessoa só, por isso que o investidor anjo não investe. Porque é impossível, porque eu não conseguia estruturar produto, rodar pesquisa, fazer validação, criar no code, ou seja, ir lá e criar o produto, fazer marketing, fazer o planejamento administrativo, planejamento financeiro, tudo isso. Eu não conseguia fazer isso sozinha. Então, eu olhei e falei assim, foi 3 meses insistindo com isso, eu bati o olho e falei, não é pra mim isso. Pode ser que algum indiano ou chinês consiga criar sua startup sozinha, mas eu não consigo. Larguei, continuei trabalhando em startup. E aí eu olhei e falei, meu objetivo agora é encontrar sócios. Eu vou procurar sócio, então eu participava de todo tipo de evento de network. Isso eu fazia desde quando eu vim para Goiânia, eu procurava cursos, eventos de network, tudo. Eu participava de tudo. Isso fez com que eu me tornasse bastante conhecida. Estava em trabalho voluntário organizando evento, mas meu objetivo era isso, gerar conexões, encontrar meu sócio. E aí, nisso, participando disso tudo, eu conheci o Marcos. Foi o primeiro sócio que a gente começou a startup, conheci o Marcos. Aí eu fui para dentro da Celerion, ajudei a estruturar a Celerion. Quando eu conheci a Celerion, era uma maquete, era um projeto, e uma parede sem pintura nenhuma. E aí, fui lá, comecei a dar opinião. Aí, nisso, ele falou, vem pra dentro, vamos montar uma startup, tal, ajuda a modelar o negócio. E aí, fui pra dentro, tinha uma empresa tradicional, fiquei observando. Como eu sou designer de produto, por isso que eu falo, todo mundo deveria estudar designer de produto, porque você passa a ver todas as oportunidades do mundo. É como se o seu cérebro fizesse, assim, abrisse. Você não só escuta a outra pessoa. Você fica escutando e vendo onde estão os pontos de conexão, as oportunidades, o que isso tem de potencial para virar esse problema para virar um produto. Será que eu consigo ganhar dinheiro? É uma forma diferente. A forma também que eu entrego a solução para as outras pessoas numa conversa, que seja resolver o relacionamento da vida dela. Você dá alternativas. Isso. Dá um relacionamento. Isso. Não, de tudo. Qualquer coisa. Eu olhava e falava assim, dava soluções mais racionais, porque eu tinha uma quantidade de dados que eu fiquei observando no mundo e também de entendendo de forma racional toda a jornada. Então, nisso, eu fui para dentro, tinha uma empresa tradicional lá, executando um processo operacional tradicional também de venda de imóveis. E aí, eu fiquei escutando as pessoas que estavam lá. Então, eu escutava muito. Só que parecia que eu estava dando atenção para elas, mas, na verdade, eu estava coletando informação para desenvolver produto. Nossa, agora eles estão te ouvindo, falando, meu Deus, eu achei que ela estava me dando atenção. As pessoas, às vezes, eu paro assim, fico prestando atenção, a pessoa fala, nossa, ela é uma boa ouvinte. Não, eu estou criando produtos. E aí, eu fiquei escutando e mapeando, e comecei a desenhar os primeiros produtos. E aí, nisso, eu olhei e falei, cara, a gente precisa de um desenvolvedor. Aí, nisso, meu sócio estava bem restrito, porque ele falou, não, a gente paga uma software house. Aí, eu virei de cara, inclusive, essa informação é de grande valor.
Software house é interessante se você tem uma empresa tradicional e você quer um produto para resolver o seu problema. Se você tem uma startup, você vai vender aquele produto para outras empresas, aquilo não é escalável. Por quê? O produto ele vai constantemente precisar de melhoria. Porque o público, ele vai se moldando conforme ele vai mudando conforme ele interage com aquela tecnologia. Primeiro que ele vai aprender tudo sobre ela e depois ele vai ver que ele precisa de algo a mais. Então, vem as melhorias da tecnologia. Vamos imaginar, 50% dos clientes precisam de algo a mais, você vai perder 50% dos clientes ou você vai adicionar uma melhoria naquela tecnologia sua e conseguir deixar ele satisfeito e até ganhar mais dinheiro vendendo a mais? Tipo, uma versão premium, por exemplo. Minha tecnologia entrega até aqui, mas se você quiser até aqui, a gente tem essa parte premium aqui, é tanto. Então, quando você contrata um software house, cada uma dessas alterações que você precisa fazer, você vai pagar muito dinheiro. Então, o seu produto, no final das contas, ele não se torna escalável, porque o custo vai ficar muito alto para fazer a alteração e você entregar para o cliente vai ficar muito alto para ele. Ou você não vai ter domínio sobre aquela tecnologia, nenhum investidor anjo vai querer investir, porque ele olha e fala, a tecnologia é sua ou é da software house? Ele fala, é minha, mas você tem desenvolvedor? Não, então a tecnologia não é sua. Ela não é sua. Hoje, se acontecer um hackeamento, quem vai resolver isso da noite pro dia, assim, em curto período de tempo? Ninguém. Então, para quem é uma empresa e quer uma solução, o software house funciona muito, muito bem. Para quem é uma startup, tem que ter uma pessoa de tecnologia. Isso é óbvio. Tem que ter um programador, um desenvolvedor. Sempre recomendo, traga o desenvolvedor para a sociedade. Porque se ele for apaixonado pelo projeto, ele vai dormir e acordar pensando em melhorias para aquilo. E ele vai ficar, durante toda a jornada, ajudando você a entregar a melhor ferramenta para o mercado. E melhor ainda, ele vai fazer com que aquela plataforma, ela seja segura e ela seja da startup. Então, vai ter isso. Por exemplo, tem uma startup que eu trabalhei com várias, que o dono da startup, o dono da ideia, o CEO, ele tinha 2 desenvolvedores que eram sócios, 5%, só que meio que eles não batiam muito bem, ficava brigando constantemente. O que aconteceu? Ele decidiu tirar os desenvolvedores, mesmo tendo um contrato. Ele foi lá e tentou mexer tudo quanto é forma juridicamente para tirar eles. Ele conseguiu, mas adivinha? A tecnologia foi com eles. Acabou. Eles não entregou. E aí foi analisar todo o processo burocrático e viu que não tinha contrato que garantisse que a tecnologia ia ficar. Tipo, existia muitas falhas. Mas mesmo se tiver a tecnologia, o código-fonte ali, às vezes a questão de você limitar, você conseguir separar o que tá dentro da cachola do desenvolvedor, do que tá dentro do código, né? Você não tem documentação, mas às vezes até com documentação você não tem ali a ideia que aquele cara tem, né? A facilidade dele compreender o processo desde o início, já pensar lá na frente. Então, assim, se você tirar por tirar, é claro, se o cara não estiver entregando, é uma coisa. Mas se você tirar por querer obter vantagem, porque tá com o código na mão, aí às vezes é o que eu acho que às vezes as pessoas muitas vezes querem ganhar muito, né? E acabam querendo tirar a participação dos outros. Apaixonada pela ideia, né? Acho que eu sou dona da ideia. Minha. Tem que ter gente participando e tem que ter muita gente, tem que ter gente participando societariamente, né? Quando você disse até eu tenho uma startup sozinha, né? Aí o pessoal pensa, mas como é que eu vou contratar gente pra isso? Mas não é contratar, é sócio. Você já emendou falando isso, é sócio, né? É sócio. Não dá pra... Eu sempre falo pras pessoas, vai em eventos. Por exemplo, eu falo, você tá precisando de um sócio desenvolvedor? Procura um evento onde os desenvolvedores vão. Geralmente, meetups, eventos de hackathon, eventos de programação. Tem muitos eventos. Por isso que eu falo, participe das comunidades. Toda cidade, exceto interiores, mas toda cidade de médio ou grande porte, ela tem várias comunidades de inovação. É só entrar nessas comunidades. Como que eu vou descobrir essas comunidades na cidade? Cara, pergunta. Quem tem boca vai a Roma. Vai lá nos hubs, vá no Senai, vá no Senac. Todas essas instituições governamentais, elas já têm mapeada quais são as comunidades de cada cidade. Então, você indo lá e descobrindo quais são as comunidades, como que eu faço para entrar, você entra e você fica sabendo. Aí você mapeia. Eu preciso de uma pessoa de produto, então eu vou no evento de produto. Eu preciso de uma pessoa de programação, eu vou no evento de programação. É isso, não tem erro. É só você mapear. Startup, quer criar uma startup, quer ter sucesso? Por exemplo, a nossa agora está completando 8 meses, a gente está fazendo uma grande fusão
com uma grande imobiliária. E por que conseguiu em 8 meses fazer isso? Porque, assim, primeiro eu consegui montar um time extremamente interessante. Eu tenho uma pessoa que entende muito o mercado imobiliário. Na verdade, isso daí foi sorte, porque eu ainda não tinha definido qual foi o mercado que eu queria. E eu dei sorte de encontrar num evento de network uma pessoa que era do mercado imobiliário. Eu, como pessoa de produtos, falei, eu consigo desenvolver soluções para o seu mercado. Então, a gente tem uma grande composição, que é o quê? A pessoa de produto, que sou eu, que também entende da parte de gestão. Eu estou fazendo faculdade, inclusive formo no final do ano em graduação em gestão de startup. A gente tem ele, que é a parte comercial, que domina o mercado. Então, quer criar uma startup, você precisa de alguém que domine o mercado. Se não for você, né? Se for você precisa do restante. A gente tem 2 desenvolvedores que são fantásticos. Eles, assim, são tipo... que pensa 24 horas sobre... o problema e tenta buscar a solução. E eles estão na sociedade. Na sociedade. Se eles não estivessem na sociedade, a gente, no início de uma startup, a gente teria altos custos de desenvolvimento. Por exemplo, hoje eles estão o quê? A gente basicamente perguntou quanto que vocês precisam para sobreviver hoje até a gente conseguir ganhar dinheiro aqui na startup. Um falou isso, um falou aquilo. Aí o nosso primeiro foco era o quê? A gente conseguia o valor deles, para eles virem para dentro e ficar full time. Então, assim, ambos trabalhavam no emprego, estavam extremamente insatisfeitos, e aquela insatisfação e aquela tristeza de trabalhar em áreas que não era que eles gostavam, fazia com que eles não desempenhassem um bom resultado dentro da startup. Então, a gente olhou e falou, vocês estão infelizes? Se vocês ficarem felizes, vocês conseguem entregar isso mais rápido? Eles, sim. Então, o meu foco com o do meu sócio foi o quê? Vamos pegar outras coisas aqui externas. Então, a gente começou a prestar serviço de marketing, a gente começou a prestar serviço de mentoria, vender curso e tudo mais. Então, fazendo outras coisas por fora para conseguir caixa no processo de bootstrap, que é o quê? A gente mesmo gerar o nosso próprio dinheiro para usar para investir na startup. Então, a gente fez isso, conseguiu trazer esse full time. Nisso, eles ficaram muito mais felizes. E aí, começaram tudo que eles pensam 24 horas por dia sobre como entregar o produto melhor. É isso. Então, a gente tem essas 4 pessoas. E aí, nesse período, eu olhei e falei, agora eu preciso de uma pessoa de marketing. Porque apesar de eu ser de marketing, eu sou muito melhor em produto. E eu estava gastando o meu tempo estruturando o marketing. E eu falei, cara, não tem como, eu sou muito boa em produto. Eu sou muito boa no dia a dia operacional de uma startup. Por exemplo, meu sócio chega com uma demanda, eu vi, não, peraí, que eu vou criar um protótipo, a gente valida esse negócio hoje mesmo. Eu vou lá, crio um protótipo, então assim, é muito rápido o time. E aí, consegui encontrar uma pessoa de marketing. Lore, como que você encontrou essa pessoa de marketing? Essa pessoa específica, eu fiquei pesquisando no Instagram, especialista em marketing, encontrei ali uns 5 perfis que me interessavam. E aí, comecei a acompanhar elas, conversar, marquei café, assim, como se fosse sem interesse. Deixa eu conhecer mais seu trabalho. E aí, nisso, eu encontrei ali o perfil perfeito. Antes disso, a gente contratou ele para fazer alguns serviços pra gente, de produção audiovisual, estratégia e tudo mais. Eu bati o olho e falei, essa pessoa é perfeita. Aí, trouxe pra sociedade. Então, imagina só, o que você precisa hoje para vender um produto rápido? Você precisa de uma pessoa que entenda daquele mercado. Você precisa de uma pessoa que entrega aquele produto, que é o desenvolvedor. Você precisa de uma pessoa que pensa na experiência do usuário, que consiga traduzir o que o mercado quer, que é a pessoa de produto, e você precisa de marketing para vender, enfim, é isso, 4 pessoas. Conseguiu essas pessoas, tá no mundo ideal, é só acelerar e tentar buscar dinheiro. Às vezes o dinheiro não vai vir no primeiro momento do produto, então como que a gente pode criar ali um subproduto, alguma coisa que a gente consiga vender rápido? Hoje em dia, a questão do infoproduto. Se você tem um conhecimento, fazendo papo de coaching, se você tem um conhecimento, tem alguém querendo pagar por aquele conhecimento. Então, por exemplo, no início da startup, eu fiz vários workshops ensinando como as pessoas usarem o ChatGPT. De como elas fazerem um designer no Canva. Então, eu olhei e falei, eu preciso trazer dinheiro para dentro, eu preciso trazer dinheiro para mim mesma. Então, eu vou usar o meu conhecimento sem largar a startup de lado. Eu continuava ali, mas no sábado ali eu dava um workshop, conseguia um caixa, ia fazendo isso. Meu sócio, a mesma coisa. Ele olhava e falava, vamos levar o podcast para evento, a gente ganha ali e tal. E a gente fazia isso constantemente para gerar caixa. Então, às vezes as pessoas, elas ficam frustradas porque elas gastam 100% da energia dela na startup, esperando que em 6 meses elas vão conseguir ganhar dinheiro para se autossustentar. Isso não vai acontecer. É raro os casos das startups que em 6 meses conseguem ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo que está na sociedade e o time, né, no caso. É raro. Então, o que você tem que fazer é enxergar de, eu vou dar 75% na startup e 25% do meu tempo eu vou tentar fazer caixa aqui.
E investidor anjo, por exemplo, investidor anjo, ele não investe na startup que tem uma ideia ou que tem um produto que não foi para o mercado. Antigamente isso acontecia, por quê? Porque era muito lucrativo investir em startup. Por exemplo, as pessoas criavam e já levavam para o mercado e as pessoas começavam a usar. Ou outras empresas compravam aquela ideia. Então, a chance, por exemplo, a cada 10 startups que investiam, se eu não me engano, 2 ou era 3, elas tinham potencial de gerar lucratividade para os investidores anjos na parte inicial. Porque a taxa de falha de startup... Que nem passou no MVP ainda, nada, né? Porque a taxa de falimento da startup sempre foi alta. O Vale da Morte ali é mais de 90% de chance, assim, tipo... Mais de 90% das startups, elas falem no Vale da Morte, que é o primeiro ano. É o ano que ainda não tem caixa para sustentar o operacional. Então, investidor anjo, não, hoje em dia, eu falo com propriedade. Investidor anjo não investe em ideia e não investe em produto que não foi levado para o mercado. E nem produto que não tem uma estratégia de monetização, né? Igual foi muito. Teve uma fase que foi assim, tinha dinheiro a rodo, qualquer um chegava com uma ideia ali, o cara conseguia investimento. Sim. Hoje, meu amigo, se não tiver ali um produto mesmo, não consegue. Não consegue, e por isso que eu falo, não vem acreditando que você vai criar uma ideia, vai ter o produto, vai conseguir um investidor anjo, você vai ficar trabalhando só naquilo, isso não vai acontecer. E eu vejo isso sendo pregado de uma forma muito errada pelas universidades, incubadoras e por esses cursos externos. Eles vêm e eles pregam que o dia a dia de uma startup é muito fácil, que você vai criar uma ideia, você vai vender aquela ideia, você vai conseguir um investidor anjo. Isso não acontece mais e a gente tem que desmistificar isso. Startup é uma empresa normal e se você for parar para pensar de forma racional, você vai convencer alguém a colocar dinheiro em uma coisa que ainda não foi validada pelo mercado? Porque só é validado quando tem gente pagando. Às vezes a gente valida um protótipo de tipo, opa, existe uma demanda, uma necessidade do mercado. Mas se ninguém tirou o dinheiro do bolso, colocou aquilo e levou para a empresa, não tá validado. Não, até investimento em cripto, assim, que não tem segurança nenhuma, o povo consegue investidor, mas é porque alguém já colocou dinheiro antes, né? Aí o cara, nossa, mas é válido, isso aí é uma fraude? Boa parte é. Sim. Aí o cara... boa parte não, gente, não das criptos, tá? Em todo. Eu tô dizendo porque eu lembrei aqui de algumas situações, um amigo meu, eu investi porque era amigo meu lá que falou, e aí o cara disse que ia ganhar 20 e tantos % e, no retorno. Falei, o cara joga, porque se ele falar do ouro, você sabe que o ouro não dá isso. Então ele fala cripto porque você não entende o mercado. Disso? É justamente isso. As pessoas, elas têm que parar de querer investir em algo que elas não entendem. Se você não entende, você não consegue cobrar e você não consegue saber quando algo está errado. Tá mais suscetível a ser enganado. Isso, também. Então eu falo, mesmo que seja o básico, estude. Tipo, o básico. Tudo que eu entrei até hoje, eu estudei o básico. Por exemplo, lançar infoproduto. Lançar infoproduto, fui lá e estudei o básico sobre isso. E isso já me dava um conhecimento suficiente para não ser enganado, para não cair em coisas erradas. Criptomoeda é a mesma coisa. Tem como ganhar muito dinheiro com criptomoeda. Claro, tem muita gente que ganha. Né? Isso. Assim, acho que em todos os setores. Só que as pessoas não estudam. Primeiro, a maior parte dessas pessoas que entram assim com o sonho de ganhar muito dinheiro investindo em outra pessoa que está investindo em cripto, às vezes elas não sabem nem o que é uma cripto, como que funciona. Então começa daí o erro. Mas aí é que o golpista consegue, né? Porque o cara, bom, como ele não sabe nada, é mais fácil eu convencer ele de que fulano de tal ganha tanto, né? E vira aquelas pirâmides aí. Sim. Lori, pra gente encerrar, eu queria que você falasse assim, de tudo dessa sua trajetória agora, né? Você ainda é muito nova, claro, e imagino que ainda vai conquistar, talvez Goiás, eu tenho certeza que aqui já é muito pequeno para você, mas Goiás tem sido cada vez mais tech, eu gosto muito, aqui é muito nova, uma cidade muito nova ainda, a gente está agora, né, no aniversário da cidade, salvo engano, não tem amanhã. 90 anos, né? É isso. 90 anos. E na verdade... A gente, mas você já construiu uma trajetória muito interessante aqui, né? Você ter 4 startups, já está aí com essa de 8 meses, que é a da IA, não é isso? Já em fusão, já começando a ter um retorno, e detalhe, né? é a startup mais simples. E é mais simples. Às vezes você achou que era mais complicado que ia dar sucesso, né? E é mais simples que... E isso é muito legal. Mas se você olhar todo o passado, assim, se você pudesse, para deixar para quem nos assiste uma mensagem. Aquilo que você não faria ou teria feito diferente. Tem algo? Que eu faria... Não tem nada. Nada que você faria diferente. Mas o que você...
não teria feito? Ah, não. Tem uma coisa que eu teria feito diferente. Por exemplo, inclusive, eu falo isso para todo mundo. Antes de escolher uma profissão, pesquise todas as profissões existentes. Tente assistir um vídeo ali de como funciona o dia a dia. Por exemplo, eu tomei a decisão de fazer engenharia civil quando eu tinha 15 anos. E nisso eu fiquei ali, ó, engenharia, e não pesquisei as outras opções. Eu conheci engenharia civil, medicina, direito, assim, as profissões básicas que todo mundo já conhece. Então, assim, eu acho que eu teria pesquisado mais, porque pode ser que lá, quando eu era jovem, talvez eu tivesse ido para programação e conseguisse ter a paciência de aprender a programar. E a programação, ela teria me dado esse pensamento racional também como a startup me deu. Só que pode ser que eu conseguiria desenvolver as minhas startups. Então, assim, eu falo para todo mundo, pesquise quais são as profissões disponíveis. Às vezes, você não precisa fazer faculdade de cara, porque a gente é condicionada a... terminei a escola, tem que fazer faculdade. Às vezes, se você tira um ano de reflexão, você consegue acelerar muito mais a sua jornada de sucesso. O sucesso ele é variável para cada um, né? Então, se você sabe o que seria o sucesso para você, saiba, então, escolher... são vários caminhos. Você vai conseguir atingir o sucesso independente de qualquer um daqueles caminhos. Quando você tem constância, quando você tem objetivo e quando você tem conhecimento, você chega lá de uma forma ou de outra. Então, talvez a jornada ela pode ser mais curta, mais tranquila e ter muito mais alegria durante esse processo se você conseguir, nessa transição de fase adolescente para fase adulta, você escolher a profissão correta. Então, é isso. Faça, às vezes, participe de eventos, assim, quem está no ensino médio, né? Participar de eventos. Quem ainda não escolheu a profissão, fazer isso, identificar todas as profissões existentes atualmente, principalmente, pesquisem quais vão ser as profissões que vão acabar daqui 5 anos. Faça isso, por favor. Pior é que não vai ter... Às vezes ele vai pesquisar hoje e talvez vai exercer uma profissão que nem existe ainda, né? Existe as pesquisas mostrando quais vão ser as do futuro. E às vezes ele consegue pegar uma que talvez vai acabar, mas que ela vai conectar com essa do futuro. Não, sem dúvida. Assim, na verdade, se a pessoa estiver estudando, botando ideia na cabeça, conhecimento, né? Eu acho que a solução dos problemas fica mais fácil, até porque ele consegue identificar melhor. Eu até nem vou puxar essa frase para mim, não, mas eu vi o amigo Ale Prates falando esses dias, numa palestra dele, assim, sensacional, de que ele fala assim, olha, as pessoas gostam de quem resolve problema. E a pessoa consegue resolver o problema quanto mais caixinhas de ideias ela tem, né? Então, você caixinhas de ideias. Eu falei, cara, sensacional, é isso. Sim, você consegue pensar numa solução ali ou tentar entender um problema que se você, de fato, se entende como... que aquilo ali é um problema, né? Porque às vezes você nem entende que é um problema. E só para encerrar com a última... Você citou isso de as pessoas... elas têm que saber resolver problema. Aí vem a questão, como que eu me torno uma pessoa que resolve problema? É simplesmente você resolvendo os problemas da sua vida. Isso. Começa a resolver o dia a dia. Por exemplo, mães, donas de casa. Começa a pensar como que eu posso limpar a minha casa mais rápido. Como que eu posso otimizar o processo disso, daquilo. O nosso dia a dia, ele nos ensina praticamente o que vai ser repetido no mercado. Se a gente parar para comparar. Então, vamos resolver o nosso dia a dia. Depois, a gente consegue expandir o nosso cérebro para começar a enxergar coisas além do que a gente já está ali na rotina. E vira um hábito. Se de repente você tá pensando, igual você falou, né? Que você entra já pensando na resolução do problema. Isso é igual quando vai comprar o pessoal fala assim, vai comprar um carro. Aí você nunca viu aquele carro na rua. Aí, de repente, você começa a ver. Toda hora você vê. É porque sua mente agora está direcionada para aquilo. É a mesma coisa que o problema, né? Se eu aprendo a enxergar, não o problema para ser uma pessoa pessimista, mas enxergar um problema para pensar a solução para ele, eu começo a ter também uma mente virada para ser uma pessoa, né, resolutiva. Assim, questão do problema, agora é a última fala. Mas a gente vai deixando, a gente vai pensando outras coisas, é muito legal. Mas é a última. A questão do problema, por que eu não sou uma pessoa pessimista? Porque eu sempre penso o seguinte, aquele problema é a oportunidade de ganhar dinheiro. É sempre isso. Às vezes, o meu problema, por exemplo, eu estava com um problema muito grande de gestão de tempo, muito grande. E a primeira coisa que eu olhei, eu estava ficando esgotada pela minha bagunça do dia a dia. E eu olhei e falei, cara, se eu tenho esse problema, possivelmente outras pessoas têm esse problema. Então, o que eu vou fazer? Vou desenvolvendo técnicas. Aí eu comecei a aprender com técnicas de outra pessoa, adaptar para minha realidade e ter as minhas próprias técnicas. Todo mundo cria suas próprias técnicas quando eles executarem de outras pessoas e adaptaram para sua realidade, se tornarem especialistas
fazendo aquilo. Então, eu comecei... E aí, foi aonde que eu comecei a o quê? Vender curso de Trello. Organização do dia a dia. Então, às vezes a gente tá esgotado com alguma coisa que tá se repetindo, bate o olho e fala, cara, isso que tá me esgotando é um problema possivelmente do mercado inteiro. Deixa eu resolver o meu problema primeiro, evoluir o meu processo e aí eu vou vender a solução pro mercado. E às vezes é uma coisa que a gente acha que é besta, né? Assim, que é pra nós e tal, mas que o mercado vai aceitar. Total. É só ver o YouTube, né? O YouTube o que mais tem é tutorial. Esse final de semana eu tava tentando trocar um interruptor de casa pra colocar interruptor inteligente. Eu falei, cara, mas que... lá não tava com o fio que eu tinha visto no manual. Eu falei, pô, porcaria que é esse neutro aqui, essa fase, que é isso? Aí eu falei, vou jogar no YouTube. Tem lá o eletricista tal, que bomba. O cara tem um monte... E ensinando o básico. Então, assim, tem jeito... O jeito de você resolver os seus problemas. E outra coisa que eu acho muito interessante é que às vezes a gente tem um problema grande, de fato um problema grande. Seja um problema do cliente, seja um problema da sua vida, um financeiro, amoroso. Enquanto você não colocar na mesa, né? E jogar ali os papéis, começar a pensar, escrever para pensar, ele vai ser grande e vai se tornar pior. E ele atrapalha o restante da sua vida. Atrapalha tudo. Por exemplo, não arrumar a cama. Todo mundo acha que é besteira não arrumar a cama. Mas, cara, se você não arruma a sua própria cama, pra ensinar o seu cérebro que você precisa deixar as coisas organizadas, a sua vida externa Isso, você não organiza um detalhe ali, o seu cérebro começa e vai ficando confuso. Eu não aguento. Então, eu quero tentar sempre deixar ali organizado para resolver algum problema. Não é que eu sou um exemplo de organização, não. Mas quando eu tenho um problema, assim, eu fico... Até sofro, como todo mundo. Nós somos seres humanos. Eu sou ser humano, né? Assim, e aí, quando eu vejo ali um problema, eu falo, ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso e tal? E de repente, um dia eu falo, cara, hoje eu vou resolver isso aqui. Aí eu paro pra ver. Eu falo, cara, mas por que eu sofri tanto com isso? Sim. Por que eu sofri? Dava para ter resolvido antes. Agora, quando você falou assim, como é que eu vou ser um resolvedor de problema? Eu vou começar resolvendo pelos meus problemas. Você sabe o que muita gente faz? Ele fala assim, não, mas eu não sou um resolvedor de problema. Então, minha vida é um fracasso. E pronto. Isso é triste. Eu acho isso extremamente triste. É uma das coisas que me irritam. Assim, falar assim, pessoa que pra mim... E minhas filhas sabem disso, vão assistir. Nem assiste muito, porque adolescente nem quer saber o que eu tô fazendo aqui, né? Mas ela, quando fala assim, eu tô com um problema, e já fica ali, às vezes não é nem um problema, mas já fica ali para baixo e tal, sem pensar numa solução, nossa, isso já me consterna ali. Agora, ali tudo bem, adolescente. Agora, no ambiente de trabalho, chegar assim, chefe, tô aqui com um problema aqui, não sei o quê. Tá. Você já trouxe pelo menos uma solução, uma ideia, duas soluções. O que você está querendo é o quê? É a aprovação sobre a solução que você está trazendo ou você está transferindo o problema para eu resolver? Porque aí também não dá, né? Aí é o cúmulo, porque aí a pessoa vai ser assim... Se ela está fazendo isso com o trabalho dela, imagino que ela não faz na vida, né? Ela vai delegar para todo mundo. E aí vira essa jornada de negativismo, né? Porque é isso que as pessoas gostam em rede social, é mostrar o fracasso, mostrar a doença, o problema, tá cheio de curtida. Agora, colocar sucesso lá, vai ver. Conteúdo educativo tem pouca. Mas aí tem um problema do algoritmo também, que eu falo muito sobre, que aí o algoritmo que adora trazer o que é ruim também, porque justamente as pessoas gostam, aí ela vai ficando mais tempo. Então, a gente Que não, tem toda uma explicação para isso, né? De que o medo, você pensar no problema é para você se proteger tudo. Mas você ficar preso a esse problema, aí eu acho que já é de fato um problema para ser resolvido. Lore, suas últimas considerações, muito obrigado pela participação, tá? Eu sei que, assim, vir aqui contar... A gente gosta de falar da vida, eu acho que você compartilhar isso também é bom para você também, né? Eu acho que pensar um pouco, mas para nós é fantástico. Para nós, assim, eu saio sempre com muitas ideias... E uma delas, até que eu compartilho com você, que você foi falando, eu falei, gente, eu tenho que ter um planejamento, né? Olha só, ela planejou lá na frente, sair de Cocalinho, pensando nisso, sabe? Foi pensando numa jornada, eu economizei para não comer a carne e tal. E às vezes a gente não consegue pensar, e eu tenho um problema muito sério disso, pensar assim, planejar a longo prazo, né? Médio, longo prazo. E aí as coisas, você parar para pensar com calma, com o coração e saber que assim, puxa, é isso que eu quero, então... Vai ter problema no caminho, mas eu não vou desviar desse foco, né? É isso. Se você tem um ponto para olhar, você sabe quais caminhos você deve fazer para chegar lá. E sua dica final para que essas pessoas possam seguir esse caminho? Bom, a minha dica, qual que é o maior público do podcast?
Bom, a gente está com a galera muito da área de TI e também estudante. Mas tem muito estudante, acadêmico de Direito e de Tecnologia. Então, a minha dica, então, seria junte o pessoal de Direito com o pessoal de TI. Seria isso, basicamente. O pessoal de Direito, eles têm que perceber o seguinte... que está crescendo uma grande oportunidade no mundo de tecnologia. Ainda existe poucas pessoas trabalhando com essa parte de LGPD, enfim, de contratos, desse processo jurídico dentro de startup. Então, eu falo isso com muita propriedade. Tipo, as oportunidades não são só aqui em Goiás, no Brasil inteiro. E acredito também em outros países, né? A gente está vivendo um mundo onde os problemas daqui são os mesmos de todos os outros lugares. Então, se eu fosse o pessoal de direito, estudante de direito ou advogado e tudo mais, começaria a olhar para esse mundo de tecnologia, quais são as oportunidades, e também começaria a pensar e se é oportunidade, como eu posso automatizar essa entrega? Automatizar como? Procurando o pessoal de TI. E o pessoal de TI é a mesma coisa, de olhar e ver que às vezes tem alguns mercados que eles já estão um pouquinho saturados de quantidade de startups que estão olhando para lá. Mas quando a gente olha para a parte jurídica, ainda existe um oceano azul ainda. Posso estar falando... Não está falando nada errado, então, isso só mesmo. eles dois se juntarem, juntar energia. E você sabe o que mais? Por exemplo, você citou um assunto que está muito em voga, tal da LGPD, etc. Mas assim, o pessoal, vou fazer o curso de proteção de dados e tal. As pessoas conseguem aquelas certificações mais lindas, mas na hora que entra para a prática, a pessoa não entende o que é às vezes não sabe nem o que é cloud, assim, básico ou on-premise, não sabe se... E aí ele não entende o fluxo de dados. E se ele não entende o fluxo de dados, meu amigo não vai conseguir desenvolver uma cláusula adequada. Sim. Você sabe o conceito, mas eu não sei definir quem é agente de tratamento, se é controlador ou operador, eu não vou saber colocar uma cláusula adequada. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas têm que pensar, especialmente... O direito sempre foi assim, tá? Isso vamos destacar desde, por exemplo, a pessoa que é do direito empresarial, que entende a empresa, vai saber dar uma resposta melhor. Mas eu diria que nem sempre. Não. A empresa, vamos dizer, tradicionais. Eu pensasse assim, por exemplo, a questão societária e tal. Agora, quando eu falo de startup, eu tenho que entender de uma tecnologia, eu tenho que entender tecnologia, eu tenho que entender a mentalidade daquela cultura organizacional, que é uma estrutura totalmente diferente de uma empresa tradicional. Mas não pode deixar de lado o jurídico também. Às vezes a pessoa, vou fazer assim, que o direito tem... Não é assim. O direito tem algumas razões de ser, uma questão da sua estrutura, da segurança em si. Mas, bom, é um assunto para um outro momento. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero que a gente possa bater mais papo aqui em outras oportunidades também. Tem a RM Academy para a gente trabalhar também, falar cursos. Convido para vocês que ainda não conhecem, né? A gente está ela já está estruturada, tem mais de 250 aulas lá com parceria da Futurize. Nós estamos nessa produção de cursos em Direito Digital, mas você já tem lá uma série de conteúdos que já estão no ar e gratuitos, desde LGPD, blockchain, e-commerce, muita coisa legal lá, fora de muitas habilidades soft skill, porque precisa de soft skill, viu? Não adianta nada também só saber a teoria se você não saber se comportar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Bom, gente, muito obrigado. Não se esqueça, né? Anota aí, faz a inscrição, marca o sininho e acompanha o canal. Um abraço a todos.